Olá, um grande abraço para todos. 23 de fevereiro, segunda-feira da primeira semana da Quaresma, nós somos convidados a refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 43. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde toda a eternidade. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes em que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Meus amigos e minhas amigas, o Evangelho de hoje é muito claro. Trata-se, na verdade, das obras de misericórdia que Jesus nos pede. O evangelista Mateus, ele escreve a sua obra literária, chamada Evangelho, com foco na justiça. Na sua compreensão teológica, Jesus é o cumpridor de toda a promessa feita pelo Pai Eterno. Jesus é o cumpridor da justiça, e justiça para Mateus também é agir com caridade, cuidar do próximo. Por isso, este evangelho, que também ficou conhecido como julgamento final, ou juízo final, ele não passa pela quantidade de orações que nós fazemos. Claro que é importante rezar, estar sempre em comunhão com Deus, entrar em comunhão com Deus, estar em sintonia com Deus, mas ele passa, sobretudo, pelo cuidado que, pela fé, nos é despertado para realizar o próximo. Ou seja, a inspiração da fé para cuidarmos do próximo, para cuidarmos do irmão ou da irmã, aquele que está espoliado, faminto, sujo, maltrapilho, aquele que não tem lugar na sociedade. O nu, o preso, o faminto, o que está precisando de acolhida, que é peregrino, estrangeiro, todos aqueles que nós comumente rejeitamos, esses são os primeiros destinatários do amor misericordioso, porque justiça na Bíblia também é sinônimo de misericórdia. Não se trata de justiça forense, mas da expressão misericordiosa de Deus. E Jesus, então, é apresentado como mestre da justiça justamente porque ele é o mestre da misericórdia. É ele quem se entrega por nós, ele quem dá a sua vida para nossa plenitude de vida, para a plenitude de nossa existência. Portanto, precisamos verdadeiramente estreitar os laços com Deus para
alargar os laços com os irmãos, isto é, nos imbuirmos do amor de Deus para cada vez mais cuidarmos do nosso próximo. Hoje, olhando para a sociedade, nós percebemos tanta gente faminta, desempregada, tanta gente aí passando necessidade e tanta exploração política, econômica, social. Agora estamos no ano de campanha política, não é? Quantas vezes nós vamos ouvir as expressões cuidar, fazer isso, fazer aquilo em prol do povo, mas só são clichês políticos para barganhar votos e não com a intenção de realmente cuidar das pessoas. Então peçamos ao Senhor que nos dê essa coragem de sermos profetas. Esse evangelho de hoje fundamenta a ação social da igreja. Esse evangelho de hoje nos diz que nossa fé não é só na linha espiritual, não é só para favorecer ao espírito, é para cuidar das pessoas na sua integralidade, na sua inteireza, na sua completude, corpo e alma. As questões temporais dizem respeito à nossa fé, sim, Senhor. Por isso, Jesus não nos cobra tanto aí neste evangelho de hoje as nossas devoções, os nossos berros que nós damos dizendo que estamos curando o povo. Não. Mas o quanto de amor nós depositamos nas ações em prol do próximo. É isso que Ele nos cobra. Rezemos, pois, pedindo ao Senhor que nos dê esta graça de cada vez mais compreendermos que o reino dos céus passa necessariamente pelo serviço ao próximo. Amar a Deus é amar ao próximo. Rezemos, pois, por todos os que sofrem, pelos expoliados, pelos sofridos, pelos que estão presos, pelos que estão famintos, pelos que estão nus, por aqueles que já perderam a sua dignidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Vida e missão Jerônimo Peixoto. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos nós.